Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Olá, meus amigos do ADV Jus, muito boa tarde. Um abraço especial para você que me acompanha aqui em Ribeirão Preto, em Sertãozinho, em Bonfim Paulista e também através do nosso site, o advjus.net. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o promotor de justiça, Dr. Luiz Henrique Pacini. O Dr. Luiz Henrique Pacini Costa é promotor de justiça do MP aqui de São Paulo, professor de Direito Penal e responsável pelo Instituto Paulista de Ensino Jurídico, aqui mesmo em Ribeirão Preto. Tem, portanto, uma inegável folha, um rol de serviços prestados em favor do judiciário e também do jurisdicionado. A nossa pauta, observações sobre o ECA e também sobre a maioridade penal. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Doutor Pacini, muito boa tarde, prazer imenso te receber, a gente que já se conhece de outras plagas, não é isso? E a gente tem realmente uma satisfação em te receber aqui no ADV Jus de hoje, muito obrigado pela sua presença. Eu que fico lisonjeado de estar na sua companhia, um amigo de longa jornada, nós estamos falando aqui de 1990, 91, 92, verdade. Lá no lado de Barretos, Bebedouro, Colina, saudade daquela época. Isso, é uma satisfação muito grande estar aqui com você, meu Marcos, participando desse programa e discutindo esse assunto, que é um assunto aí, 25 anos de verdade, ECA. Verdade, é isso mesmo. Então, doutor, nesse viés aí mesmo, né, o que vemos da mesma proporção que crescem alguns, como algumas divulgações que a gente tem conhecimento, os índices de violência, especialmente aquelas cometidas por menores, né, as infrações, a gente também observa um crescimento latente das críticas ao ECA, né? Será que ele está ultrapassado? E qual a sua opinião, doutor? Olha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, na minha visão, é um avanço muito grande. A Constituição de 88... ela mudou o paradigma, né? Antigamente a criança e o adolescente, eles eram tratados no âmbito dos cuidados e que o juiz, as soluções que o judiciário dá, sim, não como um sujeito de direitos, mas uma situação que era, a gente falava em situação menor, em situação irregular, quer dizer, ou por conta da família ou por atos por ele cometidos. Em 88, nós tivemos uma mudança. Passou a ser a doutrina da proteção integral. Verdade. E o ECA, que veio em 90, seguindo essas normas internacionais, foi um avanço. É uma legislação diferente, contempla uma série de fatos importantes, democratiza, vamos dizer assim, o trato da infância e juventude. Antigamente, tudo era o juiz de menores que resolvia, e agora passou a ser os conselhos de direito, o conselho tutelar. Então, muita coisa foi transferida para outras pessoas que não o juiz de direito. Eu vejo como um avanço. O problema maior não é o ECA. Sim. O problema são as políticas públicas. Nós vivemos num país que ora nós estamos em crescimento, ora nós estamos regredindo, progredindo, agora nós estamos numa situação caótica, sem dinheiro, as prefeituras sem dinheiro, o Estado sem dinheiro, a União sem dinheiro. Perspectiva difícil. Então as perspectivas são difíceis, mas os avanços são muito grandes. Mas eu vejo muito avanço no Estatuto da Criança. Certo. E ao longo da conversa nós vamos falando. Doutor, o senhor acredita assim, em breves palavras, tem aí colegas que externos, colegas advogados, magistrados, e inclusive também colegas seus ligados ao Ministério Público. Alguns são favoráveis, talvez, quem sabe, alguma
alguma mudança no nosso próprio ECA. Outros acham que talvez, não, vamos começar isso de novo. Né? Acho que justamente por essa modernidade que o senhor citou, algumas poucas mudanças eu acho que já seriam bem-vindas, né? Sim, eu acho que é preciso evoluir, não é? Mas, por exemplo, a democratização, hoje a comunidade participa com o poder público nas decisões sobre as políticas voltadas para a infância e juventude. Por exemplo, essas questões de creche são discutidas com a comunidade, que pressiona. O Estado tem que cumprir essas obrigações. Eu insisto em dizer, o problema hoje do ECA não atingir a sua plenitude em termos de eficiência está associada à falta de recurso ou gasto equivocado do dinheiro público, né, que nós estamos assistindo aí. Para onde vai o dinheiro? Dinheiro deveria ir para essa infância e adolescência, porque o maior investimento que nós podemos fazer numa população é no jovem. Por exemplo, você pega a China, por exemplo, as crianças e os adolescentes que vão numa escola pública, elas têm acesso a vários idiomas. A escola é interessantíssima, ela é um templo a ser respeitado, e um templo cujos professores são deuses, que educam e são respeitados e são valorizados, e aquele país está, os tigres asiáticos, todos os países daquela região estão bombando porque investiram maciçamente em educação. O melhor lugar da cidade, com todo respeito às outras coisas, ao meu ver, deveria ser na escola. A gente percebe, inclusive, assim, que a própria modernidade, né, ela requer, talvez, quem sabe, um tratamento talvez mais humanizado com essas questões. Também acho que seria um importante caminho a ser seguido, não é assim? Sem dúvida, é aquilo que nós falamos, nós temos que ter prioridades, né? O país precisa, obviamente, precisa de recursos, nós temos que produzir, porque a produção é que vai gerar empregos, gerar impostos. Esses impostos devem ser canalizados fundamentalmente para o ensino e saúde, mas é preciso que a gente tenha esse olhar diferente para essa geração que está vindo, porque essa geração é que precisa de muito recurso, porque ela daqui, nós estamos falando em 20, 30 anos, esses meninos bem formados, eles mudam o país. Quando você começa a ter uma geração capaz de produzir, capaz de incorporar tecnologia, e o nosso povo ele é valoroso. Eu tive uma experiência com adolescentes na Casa das Mangueiras, que é uma instituição assistencial que fica lá perto da IPTV, na Ipiranga, onde nós fizemos um projeto que chamava Proteção e Inserção de Adolescentes na Comunidade. Isso começou em 89, antes da Lei do Aprendiz. É mais ou menos aquilo que diz a Lei do Aprendiz, só que feito por esse grupo de pessoas do qual eu fazia parte, que eu convidei esses meninos para trabalhar em empresas, que as empresas abriram as portas, e nós tivemos um sucesso absoluto, porque o compromisso do menino era financeiro, ele tinha que ter responsabilidade com o que ele ganhava, ele tinha que estar na escola e teria oportunidades em grandes empresas. Então vale a pena investir. Isso é que transforma a vida, Márcio? Tá certo, doutor Pacini. Olha, meu amigo, eu quero convidá-lo a participar conosco aqui do ADVJus TV, ok? É só você me mandar uma pauta sugerindo aquele assunto jurídico que você gostaria de ver aqui colocado em debate. Nosso endereço é eletrônico, é programa@advjus.net. Vou ficar esperando sua pauta, ok? Nós vamos fazer um ligeiro intervalo aqui, é rapidinho. Voltamos já, aguarde. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito.
Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o promotor de justiça, Dr. Luiz Henrique Passini. Dr. Passini, as comarcas aí que são maiores, que a gente observa, né, normalmente tem aquele magistrado que praticamente ele atua ali com foco nas causas, né, nos assuntos que são direcionados às vezes para a vara ali do menor. Tem uma atenção especial ali para o menor. E nas comarcas mais pequenas, o magistrado ele praticamente tem aquela coisa assoberbadíssima, né? E esses assuntos relativos ao menor, eles também são apenas mais uma atribuição. O senhor acha que isso, de uma certa forma, atrapalha um pouquinho, doutor? É difícil, mas é aquilo que eu disse, né? Com a mudança da Constituição e com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o juiz ele tem que mais julgar. Ele deve participar, o promotor e o juiz devem efetivamente fomentar boas ideias, em especial boas políticas. Mas ele não vai ter tempo para ser o operador disso. Então é preciso que tenha órgãos para fazer isso. Então hoje nós temos nas cidades o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Conselho, a atribuição do Conselho é traçar as políticas públicas, que é composto por gente do governo, do executivo e de entidades, de representantes da comunidade. Certo. Então, é esse órgão que vai traçar as políticas públicas e também é o Conselho que pode receber recursos que você depois faz desconto no imposto de renda, que a pessoa física ela pode doar até 6% e a pessoa jurídica, se não me engano, é 1% ou 2%, não sei exatamente o valor, mas é um valor que fica na comunidade e esses integrantes do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente vão ter os programas que foram inscritos no Conselho e aprovados e receberão esses recursos que você pode destinar para o Conselho. É óbvio que o Estado e a União transferem recursos para os municípios para que eles possam atender a educação, a saúde, os programas. Mas você tem esse plus que aqui fica aqui uma lembrança disso. Lembre de passar o dinheiro para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Todo jeito o imposto é devido, vai né, lá doutor? Conhecer isso. Não, o dinheiro vai para Brasília. Tá certo. De E todo aqui, jeito vai pagar. você mandando para o Conselho, ele vai destinar para as entidades, Isso aí é um recado entidades que importantíssimo, trabalham. né? Fale bem, aí com o seu contador, entendeu? né? Inclusive, muito importante. hoje aqui em Ribeirão Preto, parte do recurso você pode direcionar para a instituição que está lá cadastrada, e ela vai receber uma parte, a outra parte vai ficar no fundo. Certo. Que aí o fundo é que vai decidir, mas você pode inclusive direcionar e depois, quando for fazer o ajuste do imposto de renda em abril, você deduz isso que você pagou. Quer dizer, você não está perdendo esse dinheiro, dando esse dinheiro, você está tirando daquilo que iria para a União e deixando no município. Verdade. Então lembra disso, deixa o dinheiro aqui e melhor, faça né? essa doação. Doutor, o senhor citou aí, né, a atuação dos conselhos, né? Inclusive do conselho que o senhor citou e também do conselho tutelar. O senhor acha que eles funcionam assim de uma maneira satisfatória, doutor? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sim. Os conselhos tutelar ainda falta um pouco de estrutura, porque são muitas atribuições que eles têm, mas às vezes falta carro, falta recursos mais variados, falta formar melhor preparação. o
pessoa, conselheiro, traçando uma média. De 0 a 10 eu daria uma nota 6, 6,5. Mas ela pode chegar a 10 desde que tenha recurso, desde que seja o pessoal bem treinado, desde que eles tenham, por exemplo, o conselheiro pode encaminhar um menino para tratamento de drogadição. Pergunto, tem tratamento de drogadição? Não tem. Então não é culpa do conselheiro, é culpa da estrutura que ainda é muito falha, né? Mas avançamos muito. Nós temos muito problema de gestão, né, doutor Pacini? Avançamos muito. Doutor Pacini, entre as más influências aí recebidas pelo menor, né, pelos menores, a corrupção hoje ela é tão divulgada na mídia, né? O senhor acredita que talvez ela seja uma das mais graves influências para os menores, doutor? Eu acho que é um negócio assim horrível, não é? A gente está assistindo aí uma deterioração da gestão pública. Ver uma empresa como a Petrobras é um orgulho do Brasil ser saqueada. Ver que as pessoas não têm um compromisso com a população, têm um compromisso com o enriquecimento. Isso faz muito mal ao desenvolvimento do nosso povo. Precisaria conscientizar de uma maneira um pouco mais positiva, né, doutor? Precisa de formação moral, os valores cristãos, respeitar o próximo, ser solidário, ser participativo, não fazer o mal. E o doutor Pacini, inclusive eu, né, da minha época lá de ginasial, tinha aula de educação moral e cívica, né? Não sei se o senhor... Nós somos da mesma idade. Vocês, eu estudei no Santos Dumont, na Vila Tibério. Nunca um aluno sonhou em desrespeitar o professor. É verdade. O professor entrava na sala de aula, nós ficávamos em pé. Ele era a excelência. É verdade. E lá do Santos Dumont, da minha época, onde as pessoas que estudavam lá eram pobres, vários se transformaram em engenheiro formado no ITA, médicos formados na medicina de Ribeirão Preto, grandes profissionais das mais variadas, e filhos de gente simples, né? Gente pobre, gente simples. É isso mesmo. Eram valores, né, que não existem hoje. Infelizmente mudou muito, né, doutor? É isso mesmo. Olha, meus amigos, eu quero consignar aqui sinceros agradecimentos aos nossos parceiros aqui do ADVJus, aos quais eu peço que você, por favor, os prestigie, ok? Olha, eu estou falando em nome da Qualisystem Informática, do Júnior, também do Zezinho Alfaiate, lá do Espaço Homo, da rua Eliseu Guilherme, também a Camisaria Barão, e especialmente a Associação dos Advogados aqui de Ribeirão Preto, entidade da qual nós temos a honra de ser associado, ok? Mais um ligeiro intervalo, voltamos já, aguarde, por favor. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Qualisystem Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Qualisystem Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Legal, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje nós estamos recebendo com imensa satisfação o Dr. Luiz Henrique Pacini. A nossa pauta de hoje é observações sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também sobre a redução da maioridade penal. Dr. Pacini, todo mundo, normalmente quando surgem essas questões, principalmente ligado às infrações cometidas por menores, as pessoas têm sempre aquela palavra de crítica, né? Mas o que nós temos aí que poderíamos destacar dos últimos? O senhor já fez alguns destaques, mas o que mais a gente poderia destacar que aconteceu, que foi de positivo nesse viés aí, nos últimos tempos aí, doutor, em favor do adolescente, da criança e do adolescente, o que podemos destacar? Olha, eu acho que houve uma melhora
significativa. O problema é que ela não aparece, porque a cidade ela cresceu muito, então os seus problemas aumentaram. Mas a verdade o que a gente sente muito é a falta de ocupação dos jovens, principalmente pós-escola, né? A gente anda nesses bairros aí e vê essa meninada sem ter o que fazer, pinando. O lazer é empinar pipa, né? Quando nós deveríamos ter aqui em Ribeirão Preto Cava do Bosque, na região sul, no centro, no leste, na oeste, e se possível mais de uma para essa meninada estar praticando esportes, tendo acesso à cultura, à educação, enfim, aí nós teríamos... Isso ainda não aconteceu, quiçá irá acontecer no futuro. Podemos perder a esperança. Nós precisamos acreditar que é possível mudar. Por isso que é importante a participação popular na escolha daqueles que vão nos dirigir. Vocês estão assistindo aí todo esse problema que nós estamos enfrentando, você vê a responsabilidade que é votar. É preciso escolher bem os nossos dirigentes. Isso cabe a você avaliar. Não é aquela pessoa simpática que diz que tem um discurso bom que às vezes é melhor para gerir as coisas, né? É preciso escolher bem, porque se nós escolhemos mal, nós vamos ter maus gestores. Se nós escolhemos bem, nós vamos ter bons gestores. Vai ter benefício, né, doutor? Isso, vai ter benefício. Então, doutor Pacini, agora uma outra questão também, que eu gostaria que o senhor externasse sua opinião, é com relação a essa ocorrência quase que corriqueira que a gente vê nos noticiários, de maiores valer-se do benefício do menor e cometer crimes de várias naturezas, no qual ele espera que ele não responda, porque quem estava ali à frente era o menor. Eu acho que existe alguma forma de isso ser compelido. Como que a gente enfrenta isso? No Estatuto da Criança e do Adolescente, houve uma alteração do artigo 244, se eu não me engano, que trata dos crimes praticados contra os adolescentes, que inseriu um artigo que chama corrupção de menores. Certo. Há propostas legislativas objetivando aumentar muito a pena daquele que se vale do menor para praticar crime. Então, isso é preciso tomar muito cuidado, porque como tem essa diferença de legislação, o menor fica com menos consequência do que o maior, eles jogam a responsabilidade sobre o menor, principalmente com relação a tráfico, delitos dessa natureza. Sim. E acaba beneficiando o maior, que ele contribui para a corrupção do menor. Então é preciso que o jogo seja duro para evitar desestimular esse tipo de ação dos maiores valendo dos menores para praticar dele. Doutor, e a questão, por exemplo, que nós também observamos, né, o pessoal trata muito aí, com relação à inegável ineficácia do nosso sistema prisional, que ele não traz uma ressocialização, né? E no tocante ao menor, o senhor acha que nós estamos caminhando no mesmo viés ou podemos ter uma esperança diferente para esse tipo de... Olha, hoje é uma coisa preocupante, porque a legislação, de uma certa maneira, ela está sendo mais branda. Hoje é difícil você ver alguém preso por furto. Está preso nas penitenciárias quem cometeu roubo, tráfico, quando tem mais de uma condenação, homicídios e crimes mais graves. O resto não está preso, a não ser que seja plurireincidente. Sim. E, no entanto, nós temos aproximadamente 8.000 pessoas, 9.000 pessoas presas no entorno de Ribeirão Preto. Puxa, 9.000 pessoas. Quando nós viemos para cá, em 94, eu vim em 94, você deve ter vindo em 97, nós tínhamos 500 pessoas presas na cadeia de Vila Branca. Nossa. E 200 menores, ou 100 e poucos menores, na Fundação Casa, antiga FEBEM. Hoje nós temos 9.000 pessoas presas. Isso preocupa. Isso é o reflexo de quê? De um país onde as políticas públicas não funcionam, onde a escola não funciona, onde as oportunidades são inexistentes. Então a gente perde uma parcela importante da comunidade que poderia estar produzindo, fechada no sistema carcerário. Então o sistema de fato não funciona, embora, Marcos,
as concepções dos presídios hoje são bem melhores de outrora. Cadeia de Vila Branca, para quem se lembra, era um quadradão com salas e mais nada. Não tinha atividade, não tinha lazer, era no meio da ilha, jogar uma bola e só. Hoje a penitenciária de Ribeirão Preto e as mais modernas, que são as penitenciárias de Serra Azul, inclusive o CDP de Serra Azul, diferentemente do CDP de Ribeirão Preto, lá tem salas de aula, no de Serra Azul, tem a cozinha, que são os presos que trabalham, tem enfermaria, e tem 3 ou 4 alas para trabalho, e todas elas ocupadas, trabalho de empresas que levam um braço da empresa lá. Eu mesmo cheguei a ter um primo que teve aqui na penitenciária de Ribeirão Preto 150 empregados presos, produzindo para a empresa dele. Né? E produziam bem. Verdade. E temos um atendimento que não é de excelência, mas é muito melhor do que era. Né? Então, só de não ter rebelião já é uma vitória. E ter alguns programas de formação é muito melhor do que era. Então, houve uma evolução. Ela não é sentida, mas se você lembrar bem das rebeliões que tinham e ver que não tem mais, já é um avanço. Mas, doutor, mas eu sou uma das testemunhas dessa melhora. Inclusive, a gente acompanhou muito bem, porque a gente, naquela época, lá para trás, onde o senhor está falando que existia várias rebeliões, a gente participava de um programa televisivo, que o senhor sabe qual é, e a repercussão era bem diferente do que é hoje. Nós chegamos no finalzinho do nosso programa. Eu quero te agradecer imensamente a presença aqui hoje. Fiquei extremamente feliz. Muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui com você. A gente podia ter conversado mais, mas o tempo é muito rápido. Muito obrigado de estar aqui. É uma satisfação. Eu quero mandar a todos um abraço e dizer que a gente está lutando para melhorar a vida de todos. Né? Com certeza o senhor está conseguindo, doutor. Olha, meus amigos, eu quero deixar um último recadinho para você. Se você novamente quiser ver este programa com o Dr. Pacini, é só você acessar o nosso site, o www.advjus.net. Acesse! Nós vamos ficando por aqui. Desejo a você uma excelente tarde de domingo. Na próxima semana voltamos, ok? Um forte abraço, até o próximo! Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.